Bom dia, segundo ano. Hoje eu vou falar para vocês sobre a atividade 4 de língua portuguesa. As páginas e os assuntos que a gente vai falar são dois. Um, que é os sinais de pontuação, exclamação e interrogação. E depois a gente vai falar palavras sinônimas e parecido. E aquelas que têm o significado diferente, oposto, tá bom, meu bem? Então vamos lá. Nas histórias em quadrinhos, a pontuação é sempre muito importante para a compreensão do texto. Leia os quadrinhos abaixo. Tem o quadrinho 1. Olá, Pedro, vamos brincar? Aqui nós temos segundo quadrinho. Olá, Pedro, vamos brincar. Então perceba que houve mudança, inclusive no meu tom de voz. Aqui no primeira frase tem um ponto final, e na segunda frase, vamos brincar? Ela faz uma pergunta. Então, nós temos um sinal de interrogação. Toda vez que tem um sinal de interrogação, indica que eu estou perguntando, questionando. E toda vez que aparece só um ponto final, é uma afirmação, tá bom? Estou apenas afirmando, então vamos brincar. Eu não estou perguntando mais, eu não estou exclamando assim, vamos brincar, não. Eu estou afirmando, vamos brincar, tá bom? Vamos para a página 15. O que há de diferente nos dois quadrinhos? Você observou que no quadrinho 1 aparece uma interrogação? O que ela significa? Então, no quadrinho 1 aparece uma interrogação, que é esse daqui. Vamos brincar? O que ela significa? Você vai escrever aqui nesta linha. Aí, aqui vem falando que no quadrinho 1 é feita uma pergunta, pois o sinal usado foi interrogação. No quadrinho 2, a frase mudou porque tem um ponto final. Na primeira frase, Letícia pergunta se Pedro quer brincar. No segundo quadrinho, quando Letícia diz a Pedro que eles vão brincar, ela faz uma afirmação, ou seja, foi o que eu já expliquei para vocês. Observe o mesmo quadrinho que você leu, porém com outro sinal de pontuação, o ponto de exclamação. Agora Letícia demonstra entusiasmo ao dizer a Pedro que eles vão brincar. Olá, Pedro, vamos brincar? Então, vamos brincar. Então, assim, é um entusiasmo, não é uma pergunta. Vamos brincar? Nem é, vamos brincar. Uma afirmação vamos brincar. Então, assim, é um entusiasmo, uma felicidade. É diferente, né? O significado da exclamação é quando tem um entusiasmo, a pessoa está feliz, ou pode ser até triste ou com medo quando ela aparece. O ponto final indica que a frase terminou. É usado nas afirmações. Então, o ponto final, que é esse aqui, é usado nas afirmações. Exemplo, hoje fui à casa da minha avó. Então, eu estou afirmando, hoje fui à casa da minha avó. O ponto de exclamação, de interrogação. Esse aqui, é usado em perguntas. Exemplo, mamãe, vamos à casa da vovó hoje? Então, é uma pergunta. Mamãe, vamos à casa da vovó hoje? Então, eu estou perguntando se a gente vai na casa da vovó. O ponto de exclamação, que é esse aqui, é usado em frases que indicam entusiasmo, surpresa, felicidade, alegria, tristeza ou medo. Então, perceba que o ponto de exclamação ele tem uma outra função. Exemplo, hoje é dia de futebol, eu adoro. Então, eu coloquei aí, ou seja, uma expressão de alegria, de felicidade, entusiasmo. Por quê? Porque hoje é dia de futebol e eu adoro futebol. Leia o quadrinho a seguir e responda as questões 1 e 2. Cauê, você gosta de estudar?
Eu adoro. Quando crescer, quero ser escritor. Então, aqui nós temos os sinais de pontuação. Nós temos uma pergunta, né? Uma questão aqui, ou seja, eu estou perguntando, você gosta de estudar? Olha o sinal que aparece. Eu adoro. Então, ó, quando ele responde com entusiasmo, olha o sinalzinho de exclamação aqui. Quando crescer, quero ser escritor. Aqui é uma afirmação. Questão 1. O sinal de exclamação na fala de Cauê indica entusiasmo, pergunta, tristeza. Então, aqui, ó, eu adoro indica entusiasmo, indica uma pergunta ou tristeza. Questão 2. Circule no texto o sinal de pontuação que indica uma pergunta. Então, nós temos este quadrinho e este quadrinho. Onde é que está o sinal de pontuação que indica uma pergunta? Você vai circular. Página 17. No balão a seguir, escreva uma frase com ponto final. Ponto final, gente, ó, esse pontinho aqui que aparece no final da frase, tá bom? Você vai escrever uma frase, não é uma pergunta, não é uma exclamação, é uma afirmação. Só vai ter lá um pontinho final. Pode ser qualquer frase e coloque um ponto final. Frase com sentido, tá? Assim que os estudantes terminaram a atividade acima, a professora ensinou que algumas palavras têm significados parecidos, como as palavras gosto e adoro, presentes na conversa entre Letícia e Cauê. Essas palavras são chamadas de sinônimas. Ela também falou que existem palavras que têm significados opostos, contrários, como, por exemplo, adoro e odeio. Essas palavras são chamadas de antônimas. Então, gente, ó, gosto, adoro, sinônimo, ou seja, é palavra parecida, significado parecido, né? E adoro e odeio são significados muito diferentes, ou seja, opostos, contrários. Aqui nós temos 2 balãozinhos, as crianças estão pensando, certo ou errado, bonito ou feio? Ah, já sei, palavras com sentido contrário são antônimas, muito fácil. Então, velho e antigo, covarde e medroso são palavras sinônimas, pois têm sentido parecido. Entendi tudo. Então, gente, ó, só reforçando, quando eu falo, por exemplo, bonito e belo, tem significados parecidos, são são sinônimas. Quando eu falo, por exemplo, belo, feio, são palavras com significados contrários, opostos. Então, eu digo que essas palavras são chamadas de antônimas, tá? A gente tem aqui na página 18 mais uma atividade sobre isso. Com base na explicação da professora, eles realizaram essas atividades sobre palavras antônimas. Questão 4. Encontre palavras sinônimas e antônimas das palavras destacadas nas tarjetas e pinte-as de acordo com as cores sugeridas. Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês têm as palavras valente, esperto e escuro. Para cada uma dessas palavras, existem palavras antônimas, ou seja, o contrário, e palavras sinônimas, que são parecidas. Então, o que é parecido, você vai pintar de verde. O que é contrário, você vai pintar de azul. Entendido? Então, por exemplo, aqui, a palavra valente. Corajoso. É uma palavra parecida com valente? Sim, né? Geralmente quem é valente é corajoso. Então, eu vou pintar de verde, pois é um sinônimo. Valente, medroso. Valente e medroso são contrários, então vou pintar de azul. Valente e covarde são palavras opostas, então eu vou pintar covarde de azul. Valente e destemido, sim, são parecidos. Geralmente quem é valente é destemido, então eu vou pintar de verde. E assim por diante, ó. Esperto e inteligente são parecidos, né? Então eu vou pintar de verde.
Esperto e ingênuo. Não, quem é esperto não pode ser ingênuo assim. Então, não é a palavra não é parecida. Então, eu vou pintar de azul. Esperto e inocente. Não, são sentidos contrários. Então, eu vou pintar de azul também. Esperto e atento. Sim, são palavras parecidas. Então, eu vou pintar de verde. E assim por diante, tá bom? Questão 5. Marque um X na afirmação correta sobre a definição de sinônimos, ou seja, o que é sinônimos? O que é sinônimo? São palavras que têm o sentido igual, são palavras que têm o sentido parecido, são palavras que têm o sentido contrário. Então, quando eu falo para vocês, expliquei o que era sinônimo, eu disse que a palavra é igual, que ela era parecida ou que ela era contrária. Então, você vai marcar o X em apenas uma opção. Por hoje é só. Um ótimo dia para vocês, excelente atividade. Como sempre, estou no WhatsApp à disposição de vocês, tá bom? Um beijo!